Fala galera do nono ano, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia hoje. Então vamos lá, começando então o nosso sistema aqui de aula totalmente online agora, né? Eu espero que eu consiga passar para vocês todo o conteúdo, mas caso tiverem dúvida, primeiro canal que vocês têm é o WhatsApp, direto com o professor. Ó, não entendi isso naquela aula e eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Contudo, iniciamos então aqui língua inglesa. Nono ano é o volume 2. No volume 2 nós temos duas unidades. A 3 que é The Power of Communication, e a 4 We the People. Então vamos lá. Aqui nós já podemos ver algumas mídias, né? No caso, informação de jornal, né? E aí a gente já chega aqui no The Power of Communication. Esses símbolos aqui, tudo indica uma mídia que a gente consegue ter a informação, tá? De acordo com essa imagem, nós vamos para três questões aqui embaixo. How do you get information about what's going around the world? Como você consegue a informação sobre o que está acontecendo no mundo, tá? Como vocês conseguem? Pela internet, televisão, rádio, jornal impresso, tá? Revistas e assim vai. É dessa forma como a gente consegue as informações do que acontece pelo mundo. Na 2, brainstorming ideas of. No 2, brainstorm ideas of what media is and what different types of media are part of your daily life. Check out the icons on this page for ideas. Então, o brainstorm ideas tente, né, a melhorar as ideias do que a mídia é e quais diferentes tipos de mídia fazem parte do seu dia, né? E cheque os ícones lá em cima, que são esses aqui, tá? Dessa página para algumas ideias. Isso é o 2. Então vocês apontam e colocam algumas coisinhas aí de informação aqui embaixo no rodapé da página para que você tenha essas informações aí. Na 3, do the ads you see every day have any influence on what you consume? Why? Quer dizer, você acha que as propagandas que você vê a cada dia têm influência no que você consome e por quê? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão 2 e a questão 3, que a primeira eu já falei. Então, na 2, o que é uma mídia para você? Bom, a mídia, hoje, para mim, é onde eu recebo as informações. Ela pode ser a TV, o rádio, a internet, jornal e revista. Tem outros? Tem podcast, tem várias outras aí. Isso é mídia, tá? As pessoas que trabalham para a TV, para o rádio, elas fazem parte de uma mídia, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E as propagandas, elas influenciam naquilo que você consome? Olha, dependendo do caso, sim, dependendo, não. Por exemplo, sobre roupa, não, eu vou comprar roupa que eu chegar na loja, olhar e gostar e eu vou comprar. Eu não vou comprar roupa porque eu vejo alguém usando e acho legal. Mesmo porque eu não sei se eu usar vai ficar legal em mim. Então eu não sou assim. Ah, agora, tem algumas coisas que influenciam. Por exemplo, passou um comercial de uma TV que ela tá altamente tecnológica, ela é de uma marca boa. Então essa aí vai, né, ali mexer com a minha curiosidade. Eu vou pesquisar sobre ela se é tudo isso mesmo e talvez se eu tiver, né, a grana,
eu acabo comprando se eu estiver procurando por uma TV. Ou um tênis, nossa, eu vi um tênis lindo. E aí o pessoal coloca lá, ah, esse tênis é muito confortável, é isso, é aquilo. Eu estou precisando de um tênis, se eu tiver condições de comprar ele, pode ser que eu compre. Tá? Mas uma coisa eu já vou deixar bem claro: para alguns tipos de produto, eu já tenho o valor máximo que eu gasto nele, e não é muito, tá? Então, façam essas coisas com vocês aí também sobre aquilo que vocês gostam, o quanto você tem de dinheiro para poder comprar, se está dentro do seu orçamento ou não. Essa é a ideia que você tem aí para as coisas, sobre se a propaganda ela influencia naquilo que você consome, tá bom? Seguindo então, nós vamos aqui para o objetivo dessa unidade. Do you like to follow the news? What subjects interest you the most? Sports, celebrities, entertainment, or something else? In this chapter, you are going to learn more about different types of media and advertise and discuss their massive presence in our everyday life. Então tá assim, você gosta de acompanhar as notícias? Quais matérias ou quais informações você mais procura? Esportes, celebridades, entretenimento, ou alguma coisa mais? Política, economia, sei lá. Qual é a que mais interessa a você? E nesse capítulo você irá aprender mais sobre diferentes tipos de mídia e propaganda, claro. Então, nós vamos falar sobre propaganda em massa, a presença massiva disso daí no nosso dia a dia, tá? Então, chegando aqui ó, no Organize Your Ideas, está assim: What are similarities and differences between these types of media? How different are the online version from the traditional ones? Compare them. Então aqui está falando assim, ó, quais são as similaridades e diferença entre esses tipos de mídia que a gente vai ver aqui? Quão diferente elas são das versões online para aquelas que são tradicionais, tá? Então vamos fazer assim só uma comparação. Aqui eu tenho o jornal impresso e aqui eu tenho o jornal eletrônico. Quais são as similaridades deles e quais as diferenças? Então eu vou colocar aqui na frente, tá? Aqueles que conseguirem colocar em inglês, ótimo. Aqueles que não conseguirem, pode ser em português. Lembrando que na hora que eu for fazer a correção disso daí, pode ser que mude uma coisa ou outra. Mas se você tiver com a sua resposta dentro daquilo, da ideia, não tem problema, tá? Aqui eu tenho a revista impressa e aqui eu tenho a revista eletrônica. O quão é interessante, qual é a diferença aqui, ó, entre uma e outra? Lembrando, qualquer coisa que é impressa eu tenho que virar páginas. Qualquer coisa que é eletrônica, geralmente é só rolar a página que clicar ali no link para abrir para você. Então essa é a ideia aí. Veja como que é. E um detalhe, eu posso andar aqui, ó, na mídia eletrônica com várias revistas comigo do que impressa. Legal, né? Agora aqui, na TV, olha aqui, ó, tá vendo o prompt de TV, a pessoa que está filmando aqui, e abaixo aqui tá toda a informação em letrinhas para ela ler para a gente, né? E a gente acha, nossa, como ela decorou tudo aquilo. Não, atrás ali, é claro, tem toda a leitura que ela tem que fazer bonitinho e é assim mesmo que funciona. Então você tem aqui ó, a televisão e você tem aqui a mesma coisa, só que no celular. Pode ser um podcast, pode ser vídeos do YouTube que você está revendo alguma matéria que aconteceu. Hoje está muito normal isso aí, postar no YouTube. Até essa minha aula está sendo postada no YouTube para ir para o Classroom. Tá bem mais tranquilo, né? Essa parte. Então você vai colocar qual é a diferença entre eu ligar a TV ou eu pegar o celular. Já vou falar uma: o horário. Bom, seguindo, imagine que você. Imagine you are a reporter for one day and discuss with your classmates. Então, imagine que você é um repórter por um dia e discuta com seus colegas. Não vamos discutir. Eu vou falar sobre o que algumas coisas e aí você vai bater umas ideias com as minhas, se é isso mesmo ou não, tá? Você vai fazer essa comparação aí, porque infelizmente não temos como divulgar isso para os colegas
porque não dá, não temos espaço para isso, né? Seria abrir um fórum de discussão e tal, mas não vai dar para fazer isso. Então tá aqui na A. What subject would you like to investigate? Quais as matérias que eu gostaria de investigar? Bom, eu vou falar a minha opinião daquilo que eu gosto e aí você compara com aquilo que você gosta. Eu gosto de economia, eu gosto de esportes, eu gosto de não gosto de política, eu gosto de saúde. Então, três tópicos aí que eu gosto, e aí você coloca três que você gosta e vê se bate alguma informação com a minha, tá? Na B, would you like your audience to read, hear or watch news? Watch your news? Pensando no que eu estou fazendo agora, vamos lá. Você gostaria que a sua audiência lesse, ouvisse ou assistisse às suas notícias? Bom, hoje eu quero que ela, além de ver, ela ouvir aquela mensagem que eu estou passando. E é claro, se eu tiver alguma coisa lá, um blog legal, para a pessoa ler sobre um artigo, eu quero que ela leia também. Então, para minha audiência, ela ser por completa, eu prefiro que ela me assista, que ela me ouça e que ela leia aquilo que eu estou passando para ela. Pode ser um artigo em um blog, pode me ouvir por um podcast, ou até mesmo esse vídeo, mas não dá para ela abrir o vídeo, então ela pode me ouvir, ou então ela me assistir. Esse seria as informações. O que eu gostaria mais? Me assistisse, porque ali eu estou mostrando eu, a minha marca, o meu nome, eu, a pessoa. Talvez isso seja mais influenciador, né, do que só ler o que eu passo ou só ouvir aquilo que eu falo, né? Essa é a minha opinião particular. E para você? A C. Would you prefer to publish your news or traditional media or online? And why? Quer dizer, você preferia publicar sua notícia numa mídia tradicional ou online? E por quê? Hoje eu prefiro online. Por quê? Porque online você pode acessar pelo seu celular onde você estiver, basta ter o acesso à internet. E você pode me ver falando lá, dando as notícias necessárias. Então, pensando nisso, o online hoje, ele atinge um público enorme. Suponhamos que você esteja fora do país e você quer saber uma notícia que eu passei. Você está dentro do ônibus, basta ter o acesso à internet, você vai conseguir ver. É por isso que eu acho que o online seria o mais ideal. E aqui vem no Do You Know, falando sobre a mídia, então, né? O que é a mídia? The radio station, television station and the news through which information is communicated to the public. People who work as a news reporter, publisher and broadcasters, members of the media. Então, o que é a mídia? São estações de rádio, estações de TV ou jornais em que a informação é comunicada ao público, tá? As pessoas que trabalham como repórteres de notícia, publicitários de notícia, ou aqueles que constroem notícias em massas, tá? TV, rádio, internet, são membros de uma mídia. É o que eu tinha já dito antes, tá? Então essas são as informações. Com isso, a gente chega aqui no Check It Out. Que legal. No read the following question, tá assim, leia as seguintes questões. Then, share your ideas with your classmates and teacher. Na verdade, a questão 1, eu vou falar as minhas ideias e você compare com as suas, tá? E aí você tem uma informação legal aí sobre o que é isso, tá? Para que você não tenha necessidade de compartilhar com os colegas, porque infelizmente essa parte não dá. Então tá assim. Do you ever read print or digital newspapers? If so, which one? Você já leu jornais impresso ou digital? Se sim, qual? Eu já li dos dois, tá? Tanto jornal impresso como o digital. Porém, hoje eu quase não leio jornal, tá? Essa é a verdade. Hoje eu quase não leio o jornal, tá? Mas já li bastante, tanto muito mais o impresso do que o digital. E aí você diz aí se você já leu ou não, para você mesmo assim, eu já li jornal.
Qual tipo de jornal? Eu lia mesmo o jornal de notícias. Quando eu era bem mais jovem, que procurava emprego, eu procurava nos classificados lá e assim ia. Na B, can you name any famous newspaper? Você pode nomear algum jornal famoso? Eu vou colocar dois jornais e você aí pense em mais dois, tá? Então eu vou colocar aqui o Estadão, tá? E vou colocar assim o The Times, que é um jornal de fora do país. The Times é o jornal lá dos Estados Unidos, tá? E aí vocês irão pensar em mais dois aí, cada um com seu. Na C, what section are there in this publication? What subject do they cover? Quer dizer, quais as seções existem nessas publicações e quais matérias que elas cobrem, né? Então vamos lá. Eu peguei um jornal impresso. Quais são as seções que eu encontro lá? Ah, eu encontro notícias geral, tá? Notícia geral. Aí eu vou encontrar economia, eu vou encontrar política, eu vou encontrar religião, eu vou encontrar saúde, eu vou encontrar horóscopo e assim vai. E quais as matérias que elas cobrem? Bom, depende do jornal, tá? Se for um jornal que ele é mais pro lado policial, ele vai falar muito mais de crimes. Mas se for um jornal que fala mais de fofoca, depende. Ou um jornal que é estilo para esporte, você vai encontrar muito mais informações de esportes lá. Então essas são o tipo de matérias que eles cobrem. Na 2, match the parts of newspaper with the corresponding images. Quer dizer, marque as partes do jornal com as imagens correspondentes. Então nós temos aqui, ó, headlines, manchetes, crosswords, palavras cruzadas, front page é a página principal ali, a página da frente do seu jornal. Class fields são os classificados, sections são seções e article, artigos. Então, de acordo com essas informações, vocês irão marcar aqui, ó, tá? Dentro do quadradinho de A a F, todas elas aí. Tudo bem? Chegando então agora aqui no exercício 3, nós vamos marcar verdadeiro ou falso. Tá assim, discuss the sentence below with a partner. In your opinion, are they true or false? Então coloquem T para verdadeiro e F para falso. Olha lá, não vai colocar V. Na letra A, newspapers are only about political, business, disaster and accidents. Quer dizer, os jornais são somente sobre a política, negócios, desastre e acidentes? Verdadeiro ou falso? Coloquem aí então para vocês. Depois, na próxima aula que eu for corrigir isso aqui, aí a gente chega a um denominador comum. Continuando então na parte de jornalismo, tá aqui, ó. What is yellow journalism? What about fake news? Discuss with your classmates. Quer dizer, o que é o jornalismo amarelo? E sobre fake news? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Essa questão é só para vocês entenderem. Yellow Journalism é um tipo de jornal que ele é sensacionalista, tá? Isso acontecia muito lá fora, no Reino Unido, tal, para chamar mais a atenção do seu público. Geralmente era uma pessoa que ficava na rua e ela utilizava como se fosse um como é que eu chamo aquilo que eu faço o andaime para as pessoas na construção? Cavalete. Eu ensino um cavalete amarelo e ali vinha as informações na frente para chamar a atenção de quem passava pela rua. Então era desse jeito aí o Yellow Journalism, que é bem sensacionalista. E às vezes tinha muito fake news, por quê? Porque tinha que chamar atenção, né? Ninguém ia comprar nada se não chamasse atenção. Então eles começavam com muita coisa assim que fazia você comprar para você entender se aquilo realmente era o que estava falando ou não. Às vezes vinha uma manchete lá e na hora de você ler a história contava um pouquinho diferente do que estava lá. Mas enfim, era para vender jornal. Então, isso é o Yellow Journalism, tá? Agora tá aqui na 2. Read the following article and check the only piece of information cannot find in it. Então, leia o seguinte artigo
e cheque somente uma informação que você não pode encontrar nela. Então você tem A, B e C e uma dessas aqui você não pode encontrar aqui dentro desse artigo. Aí é com vocês, eu vou esperar que vocês leiam para que vocês marquem. Ó, historical event related to fake news. Eventos históricos relacionados a notícias falsas. B. The connection between fake news and yellow journalism. A conexão entre notícias falsas com jornalismo amarelo. C. Example from current newspaper. Exemplos de jornais de hoje em dia. E a letra D. People involved in this type of journalism. As pessoas que se envolvem nesse tipo de jornalismo, tá? Então aí você vê aqui, ó, é como se fosse caça às informações, né? E a pessoa mandando aí as informações. E aí você tem aqui a informação do Yellow Journalism, e aqui fala sobre jornal de New York e tal. E aí vocês irão ler então essas informações aqui para responder qual que é a informação que você não encontra nela e depois responder aqui essas questões aqui do exercício 3. Lembrando que o 4 a gente vai só falar sobre elas. No 3 está assim, read the article again and answer. What is fake news? O que é uma notícia falsa? Fake news. Escrevam em inglês porque está no texto. B. What is the aim of sensationalizing the news? Qual é o objetivo de sensacionalizar uma notícia? Falei também. E na C. When did fake news start? Quando que começou as notícias falsas? Então tá tudo aqui no texto, vocês irão marcar aqui. No 4, para discutir as seguintes questões com o colega, não vamos discutir com ninguém, mas vamos falar sobre ela. How powerful do you believe fake news is nowadays? O quanto poderoso você acredita que as notícias falsas é hoje em dia? O quanto poderosa é a notícia falsa hoje em dia? Bom, em termos aí do hoje em dia, falando do hoje em dia, né? O nosso ex-ministro mesmo, o Mandetta, ele falou sobre isso, né? Ó, vamos parar um pouco aí com a fake news, né? Tá, de hora em hora tá caindo fake news, espera aí uns 2 dias, pô, dá um tempinho. Ali ele foi cutucando alguém, não vou falar quem, né? Mas foi dando uma cutucada em alguém para parar um pouco, né? Com essas notícias falsas. E a gente viu muito isso, né? Mas fazer o quê? Elas existem. Na B, do you think technology has increased the way fake news is created and spread and why? Você acredita, né? Você acha que a tecnologia ela tem aumentado a forma das notícias falsas, a forma que as notícias falsas a notícia falsa, né, é criada e espalhada? E por quê? Sim. A notícia falsa hoje, em termos de avanço pela tecnologia, ela atinge hoje muita gente. Ela é muito mais fácil de se espalhar. Quer um exemplo? Alguém mandou para você uma informação lá no seu ou WhatsApp ou postou lá no Facebook. Aí alguém pegou aquilo lá, achou, que interessante, replicou aquilo. Imagine quantas pessoas não fizeram isso. Imagine quantas pessoas chegaram. Imagine que aquela informação que foi postada há 1 minuto atrás, ela já está correndo o mundo. Você já pensou nisso? Pois é, isso é verdadeiro. Ela vai longe. Aqui embaixo, então, nós temos alguns vocabulários, tá? De acordo com o texto aqui, para que vocês consigam entender melhor, tá? Leitura é com vocês, 9º ano já, não dá para mudar isso, tá? Depois eu vou pedir para vocês fazerem Organize Your Idea de acordo com essa informação. Vocês entendem que isso aqui é um jornal, tá? Não tem informação, mas entende que é um jornal. Cada tópico aqui, ó, tem uma setinha mostrando o que é e a escrita. E de acordo com isso, vocês irão preencher com essas palavras que estão aqui em cima. Body, byline, facts, headline, lead, quotations, tá? Então é isso que vocês irão fazer. O lead stand-up a gente vai deixar para a próxima aula, que aí eu ajudo vocês, que eu preciso pôr o áudio. Tudo bem? Então é isso. Para essa aula de hoje, e até mais.